E aí, pastor César, nisso aí nós podemos dizer que Israel é o relógio escatológico da igreja? Não. Vamos lá, né? Mas Israel também é colocado como tantas outras figuras metafóricas na Bíblia. Israel, por exemplo, no Antigo Testamento a noiva é Israel, né? No Novo Testamento a gente entende que a noiva é a igreja, mas no Antigo Testamento a noiva é Israel. Teria Deus se divorciado de Israel para ter uma nova noiva? Ou a noiva faz parte desse mesmo acordo? Ou, a partir de então, conforme se entende lá em Atos dos Apóstolos, capítulos 10 e 11, quando a graça de Deus chega aos gentios, então a gente entende que essa noiva é ainda maior, que cabe inclusive à igreja, ou Deus tinha uma esposa no Antigo Testamento, que é Israel, e outra esposa no Novo Testamento, que é a igreja. Então os símbolos são reais, de Israel como figueira, mas aqui, em Mateus 24, não está tratando de Israel. Por exemplo, Jesus ele fala que ele é a videira verdadeira, mas ele também fala que ele é a oliveira. Ele também fala que é a figueira, entende? Então, você tem que entender uma linguagem metafórica à luz do contexto daquela metáfora. O que aquela metáfora está oferecendo. Então, aqui, não tem nada a ver de Israel. Jesus diz assim, olhem para a figueira. Quando os ramos se renovam, é porque o verão está chegando. Porque a figueira fica pelada, fica sem folha, fica sem fruto, fica sem nada, fica só os galhos. Aí ele fala, quando começam a nascer as folhas, é porque o verão está chegando. É porque o verão está chegando. A mesma coisa quando tudo isso que eu falei para vocês começar a acontecer, então é como se fossem as folhas, então é porque o verão chegando é Jesus chegando nessa visão aqui. Então, ele não fala nada sobre Israel, tal, porque quem diz que a figueira é Israel precisa assumir, então, como é que é esse negócio da geração, porque aí tem o mito da geração de 1948, que os irmãos lá da chamada da meia-noite falaram o tempo todo que era Israel, só que daqui a pouco vai fazer 100 anos e não acontece nada, entende? Então, é muito complicado. Então, vamos lá. Fica à vontade, professor. Eu vejo que a Israel, eu defendo a seguinte tese, né, nesse texto, né, que Jesus fala sobre a figueira secar. E aí eu vejo que, a gente vai chegar lá nessa questão, pastor, do florescer da figueira. Quando Jesus proferiu essa parábola, em Mateus 23, versículo 37 e 38, Jesus fala que Jerusalém, que a vossa casa ficará deserta. Então, veja, Israel não estava seca. Eu vou trazer a questão de Israel ficar seca no ano 70. Então, veja bem, Israel tinha sumo sacerdote, Israel, como eu defendo que é a figueira, tinha sinédrio, Israel tinha templo e Israel tinha terra. Então, tudo isso ligado no momento em que Jesus falou da figueira. Então, a figueira não estava seca. Jesus estava falando que a figueira iria secar. E aí era para olhar para a figueira. E aí veja que em Mateus 23, verso 37 e 38, Jesus olha para Jerusalém, e aí ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te forem enviados, quantas vezes eu quis te reunir como os teus filhos, como a galinha junto os seus pintainhas debaixo da asa, e vós não quiseste. E eis que a vossa casa ficará deserta. Então, Jesus aponta para a figueira secar, dentro desse contexto. E aí eu vejo todas as profecias, né, que a Bíblia ela fala muito da diáspora, dos judeus serem espalhados sobre a terra. Então, existe um contexto que Israel seca no ano 70, que foi quando Tito invadiu Jerusalém. E aí veja bem, que após Jesus anunciar que Israel ficaria, a vossa casa ficará deserta, vem Mateus 24, Jesus fala da destruição do templo. Veja que no Mateus 24, verso 1 e 2, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Tanto a vossa casa ficará deserta como o templo destruído, que na minha visão a figueira seca no ano 70, foi no ano 70.
Entendi. E aí vem todo o contexto profético de o Vale dos Ossos Secos, né? Que são judeus espalhados. Lá na parábola do Mateus 24 da figueira, onde é que está escrito que ela seca? Ela está seca. Jesus falou, logo, vamos lá, verso 32. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Então ela está seca. Quem decidiu isso? Não está no texto? Por favor, me mostra aí. Onde Tá aqui, está ó, seca? Quando é que surgem os ramos, pessoal? Quando começa a brotar. É porque assim, o figo, vamos entender, a figueira, ela perde as folhas. Sim. E ela fica só os galhos. Ela não está seca? Não está seca. Mas se só está os galhos, tem o quê? Não tem folha, tem não tem os galhos. É que aqui, o que define se está seco ou não é a umidade dentro da madeira, do galho, né? Se você quebrar uma folha, um ramo de figueira, ele está verde. Só que ele está sem as folhas. Então, esse negócio de secar já é uma ilação, porque o texto não diz isso, entende? Então, o senhor está assumindo que o texto disse e se comportando como se o texto estivesse dizendo aquilo. Então, quando fala que seca, é o ano 70, porque não sei o quê, mas não fala que seca. Então, o texto diz assim, ó, aprendam a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam, não está falando que estava seco, não sei o quê, igual a árvore lá de Jó 14, que aquela está quebrada, está não sei o quê, não é disso que ele está falando. A figueira, ela se comporta assim, caem as folhas, na época que está chegando o verão, ela fica verde de novo, a folha nasce novamente e carrega o pé. E Jesus disse assim, quando vem as folhas, é porque o verão está próximo. É porque o verão está próximo. É disso que ele está falando. Então, não é que essa figueira foi quebrada, ou foi ressecada, ou ela não funciona, não. Toda figueira é assim. Mas Jesus chama atenção só para esse detalhe. Quando a figueira começa a ter folhas, começa a brotar, então ela está seca. É porque o verão está chegando. É porque o verão está chegando. Depois, alguém pode dar um Google aí, por exemplo, lá em Israel, no pé do Monte Hermon, tem uma plantação de figos gigantesca, tão grande que talvez 1 quilômetro de distância, no verão, você já sente o cheiro de figo, e é particularmente uma delícia, eu gosto muito. Mas eles estão plantados junto do rio, não é que fica seco, ela não está seca, só que ela fica sem a folha. Algumas árvores são assim, a amendoeira é assim. Mas a figueira não seca, pastor? Seca, se ela ficar sem água, deve secar, sim, deve secar. Mas não é disso que ele está falando. É que assim, a figueira plantada na beira de um rio, ela perde as folhas, ela não está seca. Se você quebrar, ela está verde. Entendeu? Mas o que Jesus está dizendo não é sobre secar. Ele está dizendo o seguinte, ó. Quando brota as folhas, quando as folhas aparecem, os cachinhos lá a vida aparece ali, o broto, é porque o verão está próximo. A conexão não é nada com Israel. A conexão é o seguinte, ó. Uma figueira brotando é porque o verão está chegando. Quando tudo isso que eu falei para vocês acontecer, é porque a volta dele está chegando. É disso que ele falou. Aí, mas veja bem, eu vou perguntar, então se ela está sem fruto e sem folha, ela não está seca? Então, de novo, se você quebrar o galho, ele está verde. Ela é assim que funciona. A amêndoa também é assim, a cereja também é assim. Algumas árvores são assim. Elas ficam sem folhas, peladas. E na hora quando muda a estação, ela enche folha. Não significa que ela está seca. Então, veja bem, mas dentro do contexto, então vamos lá, defendendo. Na minha visão é seca. Mas mesmo ainda que não esteja seca, mas ela está sem folha, ela não está verdejante e está sem fruto. Isso. No caso, poderia ser uma questão de... Toda árvore tem época para frutificar, né? Mas ela seca para frutificar, pastor. Aí a gente tem que sair do tema, né? Ficar pensando sobre como é que tem que ter alguém da jardinagem ligar aqui e falar quem de nós dois está certo. Se ela está seca ou não, né? Eu já tive pé de figo em casa. É assim que funciona, pelo menos eu vejo assim. Mas, e dentro desse contexto, na minha visão, por exemplo, Israel, no ano 70, o senhor concorda que perdeu o templo, perdeu o sinédrio, perdeu terra e foi dispersado sobre a terra? Houve a diáspora? Concordo, porém, há de se colocar nessa conta que eles já não tinham a arca faz muito tempo.
Faz muito tempo. E o prédio que é o templo era uma questão mais política do que dentro da vontade de Deus. Entende? O templo que é da vontade de Deus é aquele da construção do Ageu. O Ageu, o Zorobabel, aqueles caras do pós-exílio. Transforma em política. Isso, exatamente. Então, só há de se fazer essa conta. Mas, claro, concordo que no ano 70 a casa caiu, todo mundo... Então, Israel secou? Deixou de existir como nação? Como nação? Sim. Deixou? Sim. E quando é que Israel ressuscita? Se você pensar do ponto de vista da ONU, em 1948. Sim. Mas muito antes da ONU, você tem o movimento sionista, do Theodor Herzl, você tem vários movimentos. Milhares de judeus já moravam na Palestina 100 anos antes. Tem o movimento do KKL, do Karen Kaemet Israel, que já comprava terras ali, pelo menos 70 anos antes e tal. Mas se você pensar do ponto de vista da ONU, que as pessoas enxergam como uma nação, em 1948, Israel volta a ser uma terra, um chão para chamar de seu. E ela não volta a florescer, então? Volta. E não pode ser a figueira? Então, é que assim, no texto de Mateus 24, Jesus não fala nada sobre isso. Jesus diz assim, se a gente deixar o texto falar, fica fácil. Aprendei agora a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e brotam folhas, é porque está próximo o verão. Ele só disse isso. Toda figueira, ela fica sem nada, pelada, e depois volta a brotar. Não, eu estou falando, eu não sou do ramo, né? Tem que chamar alguém da área aí da jardinagem. Eu nem sei se é jardinagem que fala, mas para saber se ela está seca ou não. Na minha opinião, não está, porque eu já tive pé de figo em casa. Você vai lá, ela continua verde, só que ela está só a vara, né? Não está com as folhas. Mas quando nascem as folhas, é porque o verão está próximo. Aí Jesus disse assim: igualmente vós, quando virdes todas essas coisas... Então, o sinal, pastor, é o seguinte, quando você vê folha, é porque o verão está próximo. Igualmente vós, quando vocês verem todas essas coisas, que coisas que ele acabou de falar aqui, das perseguições, das coisas, a angústia e tudo mais, é porque a volta dele está próxima, às portas. Então, o que Jesus disse é que as folhas da figueira, para Jesus, no verso 33, ele explica que para Jesus quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, é a mesma coisa de você ver as folhas brotando da figueira e falar, o verão está chegando. Quando você vê essas coisas acontecendo, é porque ele está próximo às portas. É isso que ele falou. Mas veja bem, pessoal, como a gente tem ali vários sinais, então assim, Jesus ele colocou a árvore ali por colocar. É só para olhar ali para quando uma figueira floresce? Ou o senhor está dizendo que todos os sinais é o sinal da figueira florescendo? É isso que o senhor está querendo dizer? Aí você tem que ir no pronome que ele usa, né? O pronome, estas coisas aqui, ele está falando a respeito dos últimos fatos que ele menciona aqui e não poderia ser sobre nos versículos Israel? Anteriores. Poderia, mas é só mostrar Israel aí nos versículos anteriores, porque o pronome demonstrativo demonstra alguma coisa. Quando eu digo assim, eu vou te dar um celular, é uma coisa. Quando eu digo vou te dar este celular, esse pronome demonstra qual celular eu estou te dando. Aqui ele fala do pronome demonstrativo. Quando ele fala assim, quando estas coisas acontecerem, é como as folhas. Então é porque estão próximas às portas. É o que ele explicou. Então veja bem, Mateus 24:15. Quando por virdes a abominação de desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê que entenda. Nesse texto o senhor concorda que ele está falando sobre a profecia das 70 semanas. Jesus está falando acerca de Israel. Nos escritos de Daniel, 3 vezes aparecem a tal da abominação assoladora. Uma delas é nas 70 semanas. Outra é no capítulo 8 e outra é no capítulo 11. Então a boa discussão é de qual delas ele está falando. Não tem como a gente precisar. Das 3 vezes que aparece essa frase, abominação desoladora, a que repete exatamente o termo ipsis literis que Jesus usa, não é o do capítulo 9, é do capítulo 11. Então, se você pegar, por exemplo, abominação desoladora, coloca na pesquisa aí da Bíblia, na lupa, você vai cair não no capítulo 9, você vai cair no capítulo 11,
mas também tem o capítulo 8. Então temos três opções. Mas a gente pode debater os três, né? Podemos, claro, mas não é o assunto aqui, né? Sim, mas veja podemos bem, também. O senhor falou que todos os sinais aqui estão interligados no florescer da figueira. Inclusive, Não, daí eu estou colocando aqui que Israel... O senhor não ouviu o que eu falei. Eu não disse isso. Eu disse assim, ó, que o pronome demonstrativo demonstra. Sim. O que Jesus tinha dito atrás aqui, ele não está no versículo 14. A gente está no capítulo 24, versículo 32. Quando ele fala no versículo 33, ele fala... Todas estas coisas significam o que ele acabou de falar. E o que ele acabou de falar? Então, o que ele acabou de 32, falar, então, isso, da figueira. o que ele acabou de falar não é lá no versículo 14. Entendi. Entendeu? É todos os sinais. Isso, naquele contexto que ele acabou de falar, por conta do pronome que demonstra. Sim. Então, entendeu? veja bem. Então, vamos lá. Então, mas a gente entra em concordância que Israel... perdeu a terra, foi dispersa, que na minha visão secou, e ressurge como uma nação, como o senhor falou também. Não, mas na minha visão secou mesmo. Secou e voltou mesmo. E voltou. E ressurgiu. Mas se secou não tem a ver com a figueira, conforme essa profecia não se cumpre? É que assim, por alguma razão, vocês estão dizendo que a figueira seca. Então, primeiro, uma figueira não seca. Uma figueira não seca. Ela perdeu as folhas e os frutos e voltou a florescer. Uma figueira não seca, a cerejeira não seca, é que é dela ser assim. Ela perde as folhas e ela fica sem nada. Mas não está seca. Entende? Se você quebrar, ela está verde. Não, é a mesma coisa do processo de metamorfose da lagarta, né? Para a borboleta. Então, vamos lá, eu não sei a expressão que usa, a figueira, ela não morreu. Não, ela tá viva. É dela, é da natureza dela. Mas ela está em um processo de mutação. Mas vamos lá. É a mesma coisa, Israel não morreu, né? Não. Então, mas passou por um processo de mutação. Mas não faz aí referência à figueira. Eu concordo que Israel secou, porque isso que acontece com a figueira acontece todo ano. Isso que acontece com Israel não acontece todo ano. Então não é a mesma coisa. Entendeu? Mas sei não é uma figura de linguagem, pastor? Sempre figura de linguagem, mas é que assim, você quer colocar Israel aqui sem que ele esteja. Ele não está. Então, esse assunto aqui, Jesus não trouxe Israel para o assunto. Quem está trazendo são vocês que estão trazendo. Então, quer colocar Israel aqui, tem que fazer uma ginástica, tem que fazer um esquema. Porque Israel não secou? Eu concordo, secou. Então ele é a figueira. Não, peraí. Quando Jesus falou da figueira, ele falou assim, aprendei a parábola da figueira. Quando os ramos brotam, é porque o verão está próximo. Assim, quando vocês virem essas coisas que eu falei agora, é porque eu tô as portas, estou chegando. É disso que ele falou. Então não tem nada a ver com... Mas vamos voltar